DNA. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na sua rádio CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala e produção de Eduarda Paz. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria. E também nossos convidados vêm de outras cidades da região central. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, nós vamos precisar voltar ao ano de 1958. O que será que aconteceu neste ano? No mundo, o Brasil venceu a Copa do Mundo pela primeira vez e foi fundada a NASA em Washington. E foi lançado o primeiro jogo eletrônico da história. No Brasil, o presidente era Juscelino Kubitschek e foi inaugurada a residência oficial do presidente do Brasil, o Palácio da Alvorada, em 1958. E foi publicado pela livraria Martins Editora, em São Paulo, o livro Gabriela, Cravo e Canela, do escritor Jorge Amado. Em Santa Maria, em 1958, foi fundada a Escola Municipal Dom Antônio Reis. E ocorreu a formatura da primeira turma de economia, conhecida como Turma do Centenário, por coincidir com o centenário de emancipação política de Santa Maria. Morreram nesse ano, 1958, o Papa Pio XII e o 20º presidente do Brasil, Nereu Ramos. Faleceram nesse ano. Nasceram neste ano, já me perdi aqui, me empolguei. Nasceram neste ano a cantora norte-americana Madonna, o cantor Cazuza e o cantor norte-americano também Michael Jackson. E no dia 3 de dezembro de 1958 nasceu a nossa convidada de hoje, Maria da Graça Portela Lisboa, ou simplesmente Graça para os conhecidos. Boa tarde, minha querida, seja bem-vinda ao DNA. Boa tarde, Luísa. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz por poder estar aqui com toda essa tua apresentação. Vou tentar dar conta desse recado. Tem mais, vamos lá, Graça. Tem mais, vamos conversar bastante aqui até às 5 da tarde. Fica conosco no DNA. E manda também um recadinho, para a Graça aqui, pelo nosso WhatsApp 991362472. Ela é professora e pesquisadora universitária aposentada. Nasceu em Júlio de Castilhos, filha de Ladi Garcês Portela e Adão Martins Portela. Irmã de Pedro Américo Martins e das gêmeas Mara Regina e Isabel Cristina. Ela tem 4 filhos. Flavi Ferreira Lisboa Filho, que está convidadíssimo. Flavi, de novo, olha aqui o apelo, a chantagem. Convidadíssimo a vir ao DNA. Ele ainda não conseguiu vir, mas ele está sempre colaborando com o DNA. Ramon Jerônimo e Rosa Lisboa. É casada há 43 anos com Flavi Ferreira Lisboa. E ela tem 6 netos. A Maria Manuela, Caio, as gêmeas Clara e Celina, Helena e a neta mais nova, Caetana. Isso aí. Que idade tem a Caetana? A Caetana vai fazer 2 aninhos, dia 29 de outubro. E tem 2 gerações de gêmeas na família, que eu tava Tem, a família tem geração de gêmeas, sim. Tem minhas irmãs gêmeas e minhas netas. As netas gêmeas. Maria é mestre em engenharia de produção, bacharel em design de produto e também designer de joias. Escreveu o livro Design de Joia do Projeto ao Produto, coleção Gaúchidade. Adorei esse nome. É apaixonada pela joalheria e pelas coisas do campo. Por isso, suas peças são inspiradas em símbolos da tradição gaúcha. Ama estar com os netos, faz todas as vontades deles. Eu fiquei sabendo disso. Tá bem informado. Vai ter que explicar isso aqui no ar, como assim. Inclusive, sem os filhos saberem. Nossas fontes aqui já tem essa fama. Já começaram te expondo nesse sentido. Já tá rolando. Gosta de viajar e já conheceu vários países. Sim. E além de ser uma profissional, mãe, irmã, esposa e filha dedicada, ela também cozinha muito bem. Os netos amam as famosas rosquinhas de milho que a Maria da Graça faz. Olha aí. A comida é uma das formas de expressar seus sentimentos pelas pessoas ao redor.
e não abre mão de um churrasco aos domingos. É verdade. Tudo certinho? Não? Tudo certinho, vamos lá. Só que povo enxerido? Vamos lá. O DNA é isso, é saber, a essência. O DNA. Tá andando certo. Tá Graça, nos conta, assim, um pouquinho da tua infância, do teu contexto familiar quando criança, se tu era muito arteira, se já era criativa, se ficava de castigo. Esse é o momento da gente lembrar aí os fatos da nossa vida. Olha, muito arteira, porque eu cresci num ambiente assim, para fora. E nós, eu e minhas irmãs, tínhamos que ficar com a mãe dentro de casa. E o meu irmão, que era mais velho, aí era que ajudava meu pai. E eu tinha uma vontade de ajudar meu pai, porque eu sempre gostei de cavalo. Eu nasci enxergando esse animal e sempre tive, assim, para mim, ele é mágico. Ele é um animal, assim, aquele animal grande, que fazia tanta coisa, que ia para o campo, que ajudava. Enfim, é uma coisa... E meu pai sempre em volta de cavalo. Eu cresci assim. E a gente tinha curiosidades. Agora eu vou te contar uma curiosidade, que criança, o pai ia para o campo, a mãe dava aula, tinha as tarefas de casa. Então a gente conseguia distrair a mãe. Um dia eu peguei elas, as minhas irmãs, que eram 2 anos mais novas do que eu, e eu fui pro galpão com elas para nós ver o que nós encontrava lá. Um gato dormindo, um fogo de chão, um tição aceso e um giral cheio de milho. O que será que tem nesse giral? E aí eu coloquei elas subir a escada. Aí a gente sobe uns gatos também lá em cima, naquele giral, aquelas espigas de milho. Aí tinha que descer de volta. E o que eu fiz? Digo, como agora? Eu desci e ensinei para elas como é que descia. E elas foram descer e vieram de ponta cabeça. Que arteira, Graça. Muito. E aí eu tive que contar para minha mãe. Tive que correr e pedir socorro. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. No final, só lembrança. Boas lembranças, Boas né? lembranças. Boas lembranças. E quais eram as tuas principais brincadeiras, fora essas artes aí? Pra fora, né? Então, eu imagino que tu teve aquela infância de liberdade. Eu tive a minha geração teve essa infância, porque a televisão era num ambiente que tinha luz elétrica, portanto era mais urbano, não era um equipamento comum no interior. E a gente cresceu brincando de rodas, brincando de... Até jogar bolita nós jogávamos. Eu roubava as bolitas do irmão lá, do mano, e vamos jogar, vamos aprender. Mas a brincadeira mais interessante, assim, era uma égua velha, mansinha, e o pai sabia que nós gostava. Eu aprendi a manusear aquele animal e andava com aquele animal para frente, para trás e carregava minhas irmãs. Então tinha um eucalipto grande, um tronco grande que caiu, era onde eu encostava o cavalo para poder montar, e depois, primeiro colocava minhas irmãs e depois ia eu. Às vezes nós passávamos debaixo das laranjeiras e ia limpando. E nós ia caindo assim por trás do cavalo e o bicho parava quando derrubou todas. Então agora... Não. Coisas assim. Mas a brincadeira não era... a gente não ficava... cantava. A mãe gostava de cantar, dizer versos, rimas. A gente tinha isso. E a mãe era professora na cidade. A mãe era professora no mesmo ambiente rural, porque naquele tempo, nessa década, as escolas rurais eram cheias de aluno, porque não tinha o transporte escolar que trazia para a cidade. A gente completava o ensino até o limite que era aquela escola, né, até a série que ela proporcionava, e aí nós tínhamos que buscar daí o ambiente urbano para desenvolver. E assim, vim para Júlio de Castilhos, estudei no Maria Rainha. Isso que eu ia te perguntar, e daí como que foi vir para a cidade estudar? Vocês se mudaram? Não, é muito próximo. Era muito pertinho. próximo. O pai tinha carro também. A gente fez essa experiência também de ficar na casa das tias, com o avô. Foi muito legal esse tempo. Também é um outro aprendizado. A gente aprende para a vida. Porque nesse grupo de convivências, se tinha responsabilidades. Era hora para estudar, era hora final. Eles estavam com as filhas dos outros e dando conta, né? Então tinha que dar conta, e acho que tinha muita recomendação, cuidar das gurias, não sei o quê, não deixar na rua até tarde, tem que ter obrigação também, isso já era da educação. E tu era estudiosa, Graça? Sempre fui estudiosa
Eu não sei estudiosa, mas eu sempre fui curiosa. Um livro não passava por mim assim, sem ser percebido. Aquela folhada e... Desde criança eu tinha uma ânsia de saber ler, aquilo para mim era uma mágica que eu tinha ânsia, eu não tinha ainda a idade e eu queria saber. E eu tinha muita atenção com os livros. Eu cresci nesse ambiente assim que a mãe comprava muitos livros, o pai e a mãe, eu via eles lendo ajoelhados na cama, lendo revista Manchete. Eu me lembro que o meu pai gostava de acompanhar futebol. Na época o Pelé estava vindo, aquele garoto Pelé, né? Aquele ícone já, aquele ídolo do futebol. Eu lembro de coisas assim. Fica na memória. Fica na memória, gente, né? Com certeza, isso não escapa. Uma frase assim do teu pai, da tua mãe que tu carregou por muito tempo, carrega até hoje, ou passou para os filhos? Seja responsável por aquilo que faz. Assumir as responsabilidades. Assuma suas responsabilidades e não espere que os outros façam as coisas para você. Você quer, faça você. Nós temos um quadro aqui, Graça, no programa. Não sei se tu costuma a escutar o DNA, se tu já assistiu, se tu já escutou. Nós temos um quadro aqui que se chama Diagnóstico. Sim. No diagnóstico, não vem um médico aqui para ver como é que tu está de saúde, porque a gente percebe que tu está muito bem, graças a Deus. Vamos lá. Mas vem outros especialistas, tá? Em Maria da Graça, Portela, Lisboa, deixar um recadinho para ti. E nós vamos ouvir agora 2 desses recadinhos. Graça é falar de uma mulher que passa por gerações, trazendo um conteúdo de longas experiências em diferentes lugares do mundo, que vem agregar muito, especialmente na nossa geração. É falar sobre essa paixão pela cultura, pela gauchidade, é falar de uma pessoa que faz com emoção. E isso é algo que eu admiro muito nela. Graça, não podia deixar de passar aqui para prestar uma homenagem e agradecer a ti pelos ensinamentos técnicos e também de vida, né? Porque dentro de uma sala de aula a gente vai além. Então, obrigado por tudo, por todas as coisas que tu proporcionou durante a academia, que eu te acompanhei nesse período, e fora dela, como colegas de profissão. Porque vai além, né, de aluno e professor. Então, obrigado por tudo, por agora também estar projetando a gauchidade no mundo, no universo digital. E vamos juntas nisso, te apoio sempre. E também por tu valorizar essas coisas do Sul. Obrigado mesmo. Então, fica aqui meu carinho todo por ti. Um beijo. Esse aí agora me pegou de jeito. Não tem como a gente não se emocionar, né, Graça? Não tem como a gente se emocionar com o carinho das pessoas. De quem são essas vozes, Graça? As vozes. A primeira voz que falou foi a Laura. Laura Rubim. Ela é assessora de comunicação. E eu já contatei ela há algum tempo, porque eu disse, quando eu me afastei do ambiente da academia, assim, que me aposentei, que eu continuei, porque aquilo que tu sabe continua contigo, aquilo te inquieta, e aí tu vai buscando saber cada vez mais, agora a gente está revisando um livro, vai editar, para mandar para a editoração, então, como que eu vou fazer para potencializar isso para mais pessoas? Aí ocorreu, eu disse para ela o projeto que eu tinha, que eu gostaria de levar para mais pessoas, e ela... Então, comigo, juntas, nós montamos esse projeto aí, que é a Gauchidade de Raízes e Sem Fronteiras. Então, isso foi em 2019, antes da pandemia. Aí veio a pandemia, tudo ficou quieto, a gente não sabia o que seria do mundo, o mundo voltou a atenção para outras coisas. Eu demorei, assim... Eu digo, tem as coisas, tudo tem seu tempo, tem sua hora. Sim. O momento agora é para olhar para o mundo de outra forma. Eu foquei mais na minha família, daí, porque afinal vem um momento de mais... que a gente ficou muito internalizado, né? Muito para a família, para o próprio... momento tenso para todo mundo, muito tenso para todos. E aí passou a pandemia, eu disse, Laura... A Laura foi para Porto Alegre, eu disse, Laura... E daí, Laura... E aí ela veio e a gente está nesse trabalho, e ela é muito querida, uma pessoa também que é muito profissional, ela tenta aprender, tenta dar o que ela sabe e ela também busca aprender. E a Carol é
como é que eu vou te dizer? É uma convivência foi a primeira turma, quando eu entrei para trabalhar na docência superior na Universidade Franciscana. A primeira turma que eu peguei de alunos, uma estava a Carol, essa aluna que recém tinha feito 17 anos. E assim, com uma sede de saber, uma sede de mundo, uma alma assim, também curiosa, muito aventureira, aquela pessoa que se vai, que quer, né? E aí, eu comecei a prestar atenção, e ela viu que eu já tinha a gauchidade, eu já tinha lançado, já fui com essa... porque eu trabalhei a gauchidade na graduação e depois no mestrado. Sim. E aí, ela já pegou esse começo aí. E ela também, desenvolveu, levou para essa área, o produto dela, ele traz esse referencial, ela é design, trabalha com bastante competência, seriedade. E como é importante na vida a gente encontrar pessoas, né, que abracem os sonhos da gente, ou que na verdade vão reunir os propósitos, né, Graça? Essa é a verdade. Mas nós vamos chamar um breve intervalinho, então, e já voltamos a conversar com Maria da Graça Lisboa. Conheça o Essere Natura, um condomínio fechado e projetado para oferecer uma infraestrutura diferenciada, perfeito para quem busca uma experiência de vida completa, com 140 mil metros quadrados de área. O empreendimento garante muito conforto e as melhores vivências para a sua família. Construtora Icosaedro, 55-30-25-2020. Essere Natura, sua casa de campo no Recanto Maestro. Estão abertas as inscrições para a nova turma do curso de extensão da Antônio Meneghetti Faculdade, Escola de Negócios, Gestão Empresarial. Qualifique o potencial empreendedor e torne a sua empresa referência no mercado. Faça um percurso formativo repleto de técnicas inovadoras que vão alavancar os seus resultados. Aproveite a chance de aprimorar a sua inteligência e de apresentar novidades para o crescimento da sua atuação empresarial. Inscreva-se 55996063465. Clínica da Cia dos Bichos. Completa porque tem atendimento 24 horas. Especialistas em oftalmologia, dermatologia, ortopedia e outras áreas. Setor de isolamento para doenças infectocontagiosas. Raio-X, ultrassom, exames clínicos e laboratoriais. Tudo em um ambiente equipado para cuidar com carinho e responsabilidade dos nossos bichinhos. Seu pet precisa de atendimento? O endereço certo é a Clínica 24 Horas da Cia dos Bichos, na Professor Teixeira, 1586. Com os cursos da área de saúde do Senac Santa Maria, você cuida da vida das pessoas e muda a sua. Curso técnico de enfermagem para quem quer entrar no mercado de trabalho e especialização em instrumentação cirúrgica para profissionais já formados é aqui. Contamos com laboratório amplo e moderno. Acesse senacrs.com.br/Santa Maria e inscreva-se já. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Sua conta de luz está acima de R$300? Sempre aquele medo de abrir a fatura? A sua solução é a assinatura de energia solar da Sunny Hub. Economize em média 25% dos seus gastos com energia. Instale o sistema de energia solar na sua residência sem precisar pagar pelos equipamentos ou se preocupar com manutenção e garantia. Acesse assinaturasolar.com ou ligue 55981783143. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Luísa Neves e sigo ao lado da minha entrevistada de hoje, Maria da Graça Portela Lisboa. Essa pessoa sensível que tem tanta história a nos contar. Me conta, Graça, sobre a tua vinda para Santa Maria. Santa Maria te escolheu? Tu escolheu Santa Maria? Como que se deu esse romance? Eu acho que eu tenho uma relação de afeto com Santa Maria, eu acho desde sempre. Eu sou Maria, né?
a cidade de Santa Maria, eu só não sou santa. Mas Santa Maria é uma cidade que é tão bonito, até o nome, que se tu diz Santa Maria ou Maria Santa, tá bonito, né? Meus filhos estudaram aqui, vieram para cá. Eu sempre vinha a Santa Maria quando era criança com meus pais. Tinha familiares aqui. Mas quando os filhos vieram para Santa Maria dar sequência no estudo, aí eu vim. E aí eu dei uma guinada também, porque daí eu fui procurar o design. Bem diferente. Bem diferente. Aí eu fiz a formação e me graduei em design de produto, com ênfase em joias. E eles foram buscando as profissões deles, os caminhos deles, e eu segui nessa paixão que foi essa área criativa, que é o design, que me faz tão bem. E ser professora foi uma inspiração da mãe? Ou tu sempre gostou da docência? Eu penso que tem muito da influência da mãe. Eu às vezes me pego assim, pensando nela e me vendo reproduzindo coisas que ela fazia no exercício da profissão. Ela foi uma grande inspiração, com certeza. Uma grande inspiração foi a minha mãe. E aí tu também fez engenharia de produção, bem diferente. Tu sempre gostou disso, né? Tu é professora, e foi para engenharia, aí vem para o design. Mas não é tão desconexo assim, não, como se pode pensar. Porque o design, a formação em design, ele Wilhelm Flusser define muito bem. Eu vou deduzir do que ele falou, que de uma forma mais simples é você unir a arte com a engenharia. São pensamentos, são valores que se juntam. Somos artistas enquanto temos da arte, da ciência das artes, enquanto somos criativos, trabalhamos nossos desenhos, a nossa estética, enfim, os significados, tudo que representa, aquilo que se cria, que se coloca num produto. E somos da parte da engenharia quando nós temos que dar conta do projeto técnico, que ele possa realmente ser possível de produção, que ele vai ser passivo de produção, temos que estudar os materiais, temos que mandar para a indústria e ele tem que ser produzido. Então, a engenharia de produção, ela vem justamente me auxiliar no processo produtivo da joia. É que tu tem as duas essências, né? Tu tem a técnica e a criatividade. Talvez. Eu acho que isso já faz mais, assim, te faz mais especial e te faz se apaixonar ainda mais, né? Por isso que tu vai nos contar um pouco agora do projeto Coleção Gauchidade. A coleção Gauchidade, ela surge, é uma pesquisa que durou a graduação e culminou, então, numa coleção de joias. O produto foi essa coleção de joias inspirada na cultura e nos elementos simbólicos da cultura do Rio Grande do Sul. E aí foi uma caminhada longa, porque para poder ir para a pesquisa com imparcialidade, eu tive que me distanciar desse sentimento de pertencimento, de nacionalidade que a gente gosta, né, da cultura da gente. Eu tive que ter esse olhar mais distante. Então eu procurei levar essa pesquisa em congressos fora do Rio Grande do Sul para ver como as pessoas viam o gaúcho. A nossa cultura, o Brasil, ele é tão rico na diversidade cultural. Então, como essa cultura que é brasileira, né, gaúcha e brasileira, como ela era vista pelos nossos outros irmãos, né, dos outros estados. E também fora do Brasil, e com muita surpresa, assim, eu via como esta cultura é forte e que ela avança além das suas fronteiras. Mas o projeto, ele consiste, ele é um livro, ele é um álbum, eles são as joias. Conta assim para o nosso ouvinte, para aquele que não conhece nada do projeto. O projeto começa com a pesquisa. Com a pesquisa. Tá? Ele começa com a pesquisa. Aí, quando tu tem a pesquisa que te embasa o desenvolvimento para aquele projeto, você vai começar então ao lado criativo. Aí você vai buscar as joias. Em que elementos tu faz uma seleção? Nos elementos da cultura que você vai trazer para aquele trabalho, porque são muitos elementos. Tu vai selecionar. E eu fiz essa seleção e começo então o processo criativo. E aí eu desenvolvo uma coleção com 12 peças, dividida em 3 linhas. A linha Vivendo, Cavalgando no Pampa, que é a que traz esse símbolo do cavalo,
essa simbologia do cavalo. Que eu acho que é o principal símbolo do gaúcho, Graça. Olha, não sei se tem um principal, não sei se eu posso dizer isso. Eu não sei, eu acho que todos são importantes, mas o cavalo, ele tá na história de formação do Estado. Ele aqui se organizou, né? E hoje ele é um ícone da cultura, porque ele tá junto com aquele que também é uma referência, que é aquele que trabalha, que é aquele que, enfim, que participa, que cultua esse valor que é o cavalo. Então, essa primeira foi referenciada no cavalo. A outra linha foi referenciada na indumentária que vinha da Europa. Porque quando se organizam as estâncias no Rio Grande do Sul, as mulheres estancieiras, elas vieram da Europa e trouxeram consigo a sua vestimenta. E elas moravam em casas muito simples. Então, inspirado nessa moda europeia, nessas joias, tem uma linha assim dedicada, inspirada nas rendas, que também são tão importantes nessa linha. E também tem aquela que eu criei, uma terceira linha, que é Vivendo nas Tradições, que daí eu encontro, estudando o Rio Grande do Sul, o quanto os CTG são uma entidade que elas fortalecem essas vivências, né? Porque eles praticam, eles não estudam, morrer, né? Eles não deixam morrer. A arte, a cultura, então é de geração para geração, é de avô para neto, é de pai para filho. Isso me marcou muito, assim, o quanto ainda é forte, o quanto ela se estendeu para além do Rio Grande do Sul e até para outros países, né? Sim. Então... É difícil um estado que não tenha um CTG, tá? É difícil. É difícil. Não sei se tem um estado que não tenha um CTG. Uhum. Eu sei por ter amigos, assim, que moram em outros estados, assim, do nossos amigos, meu esposo é militar. Então, a gente sempre tem amigos em tudo que é lugar e todos eles têm um CTG lá no Pará, tem um CTG. Tu sabes que eu tenho um pensamento do Mário de Andrade, que ele foi diretor de cultura, um artista modernista de 1922. E quando ele foi diretor de cultura, ele tinha um pensamento que é dele, que ele dizia assim, que de todas as culturas regionais do Brasil, tenho a impressão que a gaúcha é a que apresenta maior identidade de princípios, uma normalidade geral dentro do bom, uma consciência de cultura, uma igualdade psicológica que a torna fortemente unida e louvável. E isso veio a ser enfatizado pela literatura regional. E depois que ele disse isso ele disse isso na década de 20. Na década de 40 começa a nascer os CTGs. E daí ele se espalhou pelo mundo. Então, como ele foi visionário, né? Sim, já. Eu encontro esse pensamento dele, essa escrita dele nas minhas pesquisas. São 4 coleções? São 3 linhas. 3 linhas? 3 linhas, tá. Eu achei que eram 4, eu vi que tu falou das 3. Que é o cavalo, depois a pilcha. Que tá na indumentária, né? Tradicional lá do início. E depois inspirado nas tradições gaúchas. E tu, Graça, tu frequentou CTG, tu gosta? Eu cresci em CTG, eu já cresci em CTG, então para nós, na época, era a festa, o dia maravilhoso, era o domingo, quando tinha o matinê, que durava das 3 às 5 da tarde. E já valia? Já valia, era para dançar, era socialização, era aprender a cultura, era... Então eu cresci nesse ambiente, meu pai frequentou CTG por muito tempo. Sim. Então é um ambiente bem familiar para mim. E que interessante isso, e o desafio que tu teve de tentar separar, né? Porque a gente nunca separa, na verdade, a nossa essência, né, Graça? Da pesquisa científica, o pertencimento, né, à cultura gaúcha. E eu gosto muito disso, sabe? De conhecer pessoas que pesquisam aquilo que é nosso. Às vezes a gente vai lá e pesquisa, nada contra, sabe? Mas com certeza. Quantas verdades nossas, quantas tradições nossas, muitas pessoas ainda não sabem de onde realmente vem, sabe? E foi também com esse intuito que eu desenvolvi esse trabalho e sigo com ele, porque em 2019, então, foi lançado esse livro já, com a coleção que tinha sido produzida.
2009, 2019, então vem aí os 10 anos. E aí vem a releitura disso. Aí eu quero ver como está tudo isso que eu havia encontrado, assim como está agora. Então daí veio também, segue a pesquisa, segue o trabalho, agora com a ideia de proporcionar esse material audiovisual aí. Sim. Para colocar nas redes sociais e no YouTube. Ela com não conteúdo, para. Com conteúdo do Rio Grande do Sul. Ela não para. E nós que somos apaixonados, né, pela nossa cultura, pela cultura gaúcha, a gente vai acompanhar tudo de pertinho. Graça, nós temos mais 2 depoimentos aqui no diagnóstico. Agora que tu já recuperou o fôlego, vamos seguir com essa parte aí que a gente não avisa vocês. Não avisaram mesmo. Vamos lá então, Marcelo. Ela é uma profissional estudiosa, competente, comprometida, responsável. E além de ser uma profissional incrível, ela é uma mulher extraordinária, que tem um caráter, uma integridade, uma honestidade, que são as principais características dela, assim. E é uma mãe, uma avó extremamente zelosa, carinhosa, afetuosa. E nós te admiramos e te amamos muito, tá, mãe? Um super beijo. Te amo, vovó. Eu desejo fazer um relato muito emocionante para mim na época. Isso aconteceu há mais de 30 anos atrás. Eu estava junto com os meus irmãos em casa, quando umas crianças que eram órfãos de mãe bateram na nossa casa porque o pai delas estava batendo nelas, bêbado. E as crianças fugiram para nossa casa, isso era madrugada já. E eu estava sozinho com os meus irmãos e a minha mãe em casa. E ela abriu a porta para essas crianças, colocou todas elas para dentro e o pai dessas crianças apareceu lá, ameaçando a minha mãe, né, por estar ajudando os filhos dele, né, que tinham fugido. E ela enfrentou esse homem bêbado lá na frente da nossa casa, disse que ele não aparecesse novamente e deu guarida para essas crianças até que a polícia chegasse e protegeu elas. E ela estava se expondo e também era uma situação perigosa porque ela estava sozinha em casa. O meu pai era caminhoneiro na época, viajava, mas ela não pensou 2 vezes antes de abraçar essas crianças, assim como ela fez isso muitas vezes. Então isso foi um fato para mim muito marcante, que mostra toda a força que ela tem e que ela ainda tem, e mostra isso na ajuda ao próximo. Quem são essas pessoas, Graça? Hoje vocês judiaram. É minha filha, a primeira fala foi da minha filha, da Rosa. Querido, os filhos são assim, né? Eles sempre admiram e a gente, o que faz, o amor maior é os filhos da gente que motivam, que dão essa força, que é difícil falar assim, com a emoção que toca, né? O meu filho, o Ramon, lembrou dessa passagem. Essas crianças eram filhos de uma pessoa que trabalhou comigo e que faleceu de câncer. E o pai tinha, coitado, esse hábito, assim, eu tentava sempre ajudar, correndo risco, claro. Sim. Mas que bom que fica para eles, né, esses exemplos que a gente esquece, porque faz e esquece. Mas que bom que fica na memória, assim, aquele gesto bom, para que eles também aprendam a serem humanos. Como que é a Graça mãe? A Graça mãe é coruja, Eu sou uma admiradora dos meus filhos e são pessoas que têm garra, que têm fibra e que buscam o seu universo, dar conta da sua vida. E tem muito orgulho desses filhos, né? Muito. Você me falava no intervalo que ficou quantos anos, né? Só dentro da academia. Não que tu não tenha curtido os filhos, mas passa rápido, né? Passa muito rápido. Passa rápido. O tempo passa rápido. Eu tenho um de 15, um de 22, eu olho para aqueles guris daquele tamanho e penso assim, como é que pode? Eu ainda brinco com meu marido, a gente criou esses guris, sim, nós criamos esses guris. Porque passa muito rápido. Uma hora a gente tá brincando com eles
ensinando. Eu lembro que eu ainda, Graça, ensinava as letrinhas. Não sei se chegou a fazer isso com os grãozinhos ainda. Ah, sim. Ainda cheguei a ensinar. A gente usava todos os recursos que fossem didáticos no momento para tentar ajudar, né? E agora estão ali uns moços, né? Então, e coisa boa é eu ouvir deles esses relatos. Assim. Sim, espero poder ouvir os meus também. Assim. Faz sentido. A vida da gente ganha sentido, se ressignifica também com esses afetos, com esses gestos, porque a nossa sociedade ela tem que ser humana, humanizada. Nós temos que nos voltar. E o orgulho que eles têm de ti, né? Mas aí são os amados, são exagerados. São muito exagerados. Mesmo, né, que a gente ficou sabendo hoje aqui no DNA que ela faz a vontade dos netos escondido de vocês, pessoal. Que os pais, aquela coisa assim, não açúcar, não isso, não aquilo, mas será que não tudo? Na casa da avó. Na casa da avó eu tive que dizer assim, olha, aqui cada um manda na sua casa. Aqui na casa da avó sou eu que mando. Onde é que eles gostam de estar? Na casa da avó. Os meus netos, as minhas regras. Isso aí. Mas nós vamos chamar um outro intervalinho, então. Já voltamos a conversar com a Maria da Graça Portela Lisboa. Enquanto isso, ela se recupera, né? Desse diagnóstico e desses áudios desse pessoal tão amado. Já voltamos. Faça a especialização na Universidade Franciscana e dê continuidade aos seus estudos. Escolha entre mais de 20 cursos presenciais e EAD para aperfeiçoar o seu currículo profissional. Aprenda junto a professores da UFN com ampla experiência acadêmica e de mercado e experimente a tradição de 67 anos de atuação no ensino superior. Especialização UFN. Inscrições até 5 de agosto. Saiba mais em ufn.edu.br. Dia dos Pais na Super Colchões é assim, confortável como um abraço e o carinho dele. Não perca essa oportunidade e garanta sonos perfeitos e saudáveis no dia dele. A oferta é imperdível. Para compras à vista, você pode ganhar 25% de desconto em até 4 vezes para pagar ou em até 12 vezes no valor a prazo. Super Colchões, no Dia dos Pais, uma escolha inteligente. Rua Riachuelo, esquina Tuiuti. Fone 55 3221 8035. Chegou em Santa Maria a Clínica Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. Franquia focada em procedimentos não invasivos e já conhecida pela sua qualidade e sensibilidade com a particularidade de cada paciente. Está localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, número 13, 57, Sala 1, Centro. Venha nos conhecer e faça uma avaliação. Ligue 55 999 44 0405. Adquira conosco uma assinatura do jornal Diário Combo Impresso mais digital e ganhe um brinde especial. Ligue para a nossa central de atendimento 3213-7272 ou acesse o nosso site www.diariosm.com.br. Escolha a modalidade com planos e desconto especial. Diário, cada vez mais perto de você. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas. Oferta exclusiva na Pampeiro. Nivus com 50% de entrada, saldo em 18 vezes, taxa zero com as 3 primeiras revisões grátis. Venha até a Pampeiro e apaixone-se pelo Nivus. Rua Serafim Valandro, 1133 ou baixe o app da Pampeiro para saber mais. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. O Grupo Diário está abrindo as portas para receber seus leitores, parceiros, ouvintes, telespectadores, web espectadores no projeto Diário e Você. Prazer em conhecer. Venha conhecer a estrutura de todas as nossas plataformas. Diário Impresso, site do Diário, site BEI, TV Diário, Rádio CDN, SM Outdoor e Revista Persona. A inscrição pode ser feita pelo WhatsApp 991 950934. Estamos te esperando. DNA.
E nós estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado da minha entrevistada de hoje, essa pessoa iluminada, querida, inteligente, cheia de novos projetos, Maria da Graça Portela Lisboa. Graça, estávamos aqui falando dos filhos, dos netos, e por falar em filho, tem um novo projeto aí, que já é uma extensão, uma continuação do Gaúchidade. Conta pra nós. Depois de 10 anos de lançamento dessa coleção de joias, eu retomo esse estudo para ver o que está sendo transformado na Gaúchidade. Que transformações são essas? Porque a cultura se transforma. E a sociedade é dinâmica, então de alguma maneira nós temos que dar conta desse dinamismo todo, né? Nós temos que dar conta disso. Então surge essa ideia do projeto Gaúchidade de Raízes e Sem Fronteiras, que aí vem juntar uma experiência que foi minha e do filho, do Flavi, pelo tema que quando eu estava em graduação e mestrado com esse tema, ele também estava em doutorado com o mesmo tema. Então tinha momentos em casa que as nossas pesquisas, nós éramos entre nós, assim, o estudo. Um era fonte do outro. Um era fonte do outro e os nossos temas, assim, as leituras se cruzavam. Era muito interessante. Então a gente começa mostrando como a cultura, ela é um legado, a cultura gaúcha, a cultura local, ela tem um legado que é dos nossos antepassados, então ela começa na raiz. Vamos falar como que é esse trabalho. Como que é essa cultura, desde as nossas raízes? E vai ter uma força, né, um impacto na rede social, a Gaúchidade. Ele está sendo produzido para que ele tenha esse alcance, para que vá essa informação para mais pessoas. Aí vamos falar também sobre a SEG, nós temos a identidade nos pertences, essa relação de afeto que se cria com os pertences. Aí nós teremos também são pessoas, são convidados que vão falar, parceiros de troca cultural, e que vão falar também da sua experiência com a gaúchidade, com a cultura gaúcha. Eles são referência para a cultura. Tu pode nos adiantar, assim, quem são alguns deles? São 8 episódios, então eu vou te aqui colocar como é que estão esses episódios aqui. Então o primeiro é o núcleo familiar, que sou eu e o filho Flavi Filho. A Gaúchidade de Memórias através dos pertences, que é com Raul Sartori. Ele é um plateiro que trabalha a técnica do cinzelado, criando as paisagens ou todas as de memória que a pessoa queira guardar. Retratos de memória que queira guardar, feito nesse metal. É Raul Sartori, ele é de Bento Gonçalves. Nós temos quem vai falar sobre a moda, porque a vestimenta ela se transforma. Hoje nós temos a moda inspirada no campo. E aí a Carol Stegmaier é a nossa convidada. A ex-aluna queridíssima e competentíssima Carol Stegmaier. Que ela vai falar então sobre os costumes e as transformações então no vestuário. A Gaúchidade a Cavalo, nós temos um ícone da nossa cultura gaúcha, que é o Daniel Teixeira. Ele tem uma representatividade perante o público, uma dedicação desde criança, desde guri. E ele é o trabalho dele, é a vida dele, como ele mesmo diz, que ele vai depois mostrar também nessa... E o cavalo, né? O cavalo que está na alma, está no imaginário do gaúcho. E eu acho que... Não tem como falar em gaúcho, campo, sem falar no cavalo. E também tem o de música. E o de música a gente dividiu um retrato urbano que o Gadeia vai nos trazer, o Leonardo Gadeia, querido, vai nos dar essa contribuição e uma análise assim da música nativa, da música gaúcha no ambiente urbano. E depois nós temos o retrato de sentimento, que é o alcance dessa música para um público, para além de um público ou só adulto, ou mais jovem, ou as mulheres, aquela música poética de sentimento que vem do Jairo Lambari. E ele também vai fazer uma contribuição. Um retrato dos rincões com o Kaique Melo, meu conterrâneo. É um projeto grande, Graça. Audacioso, é uma aventura. Como tudo que a Graça vai fazer, ela se aventura. E também tem a figura da mulher, a figura feminina da mulher, que ela traz um legado.
E ela vai falar dessa presença da mulher na música, que é a Laura Guarani. E ela já traz na história dela o legado do pai, que foi músico, missioneiro, Noel Guarani. E a gente já tem mais ou menos data de lançamento desses episódios? Como que a gente pode acompanhar? Sim. Nós já gravamos, faltam só agora 4 episódios, são 8, tem 4 já gravados. Nós vamos começar, já estão agendados. À medida que forem entregue pela produção, acredito que no final de julho, aí, início de agosto, já vai começar semanalmente, a gente vai colocar um, para que as pessoas vão interagindo e depois vai ficar disponível. E vamos aguardar, então. Certo. Graça, e o que tu faz nas horas de lazer, de descanso? O que tu gosta de fazer, assim, pra de vez em quando desopilar, né? Que é um verbo muito na moda agora. Desopilar. Eu tenho 2 ambientes, assim, que define bem a Graça. Eu tô sempre entre a minha bancada, onde eu crio, que eu adoro, que eu estudo, e entre a cozinha, que eu piloto o meu fogão. Então, ali, aonde é que eu desopilo? Se perguntar da peça da casa que eu mais gosto, da cozinha. Da cozinha. Cozinhando para os netos. E ali eu resgatei receitas que eram da minha mãe, que eu via ela fazendo. Fui tentar fazer para os netos. Eu vou descobrindo, sou curiosa e vou mexendo, vou fazendo arte. E o que tu arte gosta de fazer? Arteira. Doce ou salgado? Olha, eu sou muito do doce. Eu adoro doce e gosto de fazer doce. Mas eu invento salgado. Acho que o salgado demora mais, o doce é mais saboroso e é mais rápido. Eu já tenho 3 convites para te fazer e 3 pautas diferentes já, Graça. Acho que tu não vai poder ir embora hoje. Tá bem. Já vou fazer aqui ao vivo. Um deles é pro programa Memória, que é o programa que vai ao ar domingo, que vem falar da memória da nossa cidade, da região. E é um dos temas do teu projeto, né? Sim. Então eu já vou te convidar pra gente gravar um Memória, depois eu te digo a data. E também uma outra hora para participar do Deleite, que é um quadro que a gente tem na Persona com a receita, com a receita do nosso jeitinho. Não é aquela receita, sabe, que a gente pega do YouTube, é a receita do nosso jeitinho, jeitinho. Graças, assim, e fora todos esses projetos, tu disse que gosta muito de viajar. Tem já viagem marcada, tem alguma inesquecível, tu viaja com um esposo? Olha, tem viagens, todas as viagens para mim são inesquecíveis, de tanto que eu gosto de viajar. E eu viajo, as minhas viagens elas não são para trocar a paisagem. Esse olhar curioso tá sempre, ele não me deixa nunca. Pesquisadora. Eu tô sempre investigando, eu tô juntando, tá no DNA, eu tô juntando a paisagem, o turismo com o aprendizado, a cultura. Eu gosto de sentir a cultura do lugar que eu vou, eu gosto de apreciar a cultura do lugar que eu vou visitar, eu gosto de trazer essas lembranças do sabor, do ar, enfim, do cheiro do lugar. Eu gosto. E planos de viagem, eu viajo com o esposo, fazemos as nossas viagens, são mais aqui no Brasil. Ele gosta muito de andar pelo Brasil, não cansou de andar pelo Brasil, que é lindo e maravilhoso nosso país. Eu perguntei porque a gente gosta de viajar com os colegas de pesquisa, às vezes sozinhos. Eu viajo com colegas, viajei com colegas, são viagens também maravilhosas, com a família, com os filhos, com as netas. Recentemente nós viemos do Egito, ficamos lá 20 dias, eu com o Ramon, o filho Ramon e o filho Flavi, a nora Aline e as netas, a Clara e a Celina. Experiência. Falando em filho, foi uma experiência nós temos maravilhosa. Mais 2 diagnósticos. Eu preciso te interromper para falar isso. Se eu esqueço, eu estou frita. Ela é uma pessoa forte, batalhadora, criativa, valente, guerreira, esforçada, comprometida, amorosa, dedicada, respeitosa, convicta. É uma parceira incrível de viagens. Tive o privilégio já de viajar bastante junto com ela. Nunca vi reclamar de cansaço, dizer que não tinha vontade de explorar mais os lugares, de conhecer mais. Temos uma grande afinidade, eu diria. E essa afinidade é para sempre. Tenho muito orgulho de todas as conquistas, de todas as vitórias dela. E orgulho dessa pessoa que é inquieta e curiosa e tem sempre vontade de aprender mais, empreender e avançar.
Então, é um exemplo para todos nós. Ela é muito criativa. Toda vez que eu chego na casa dela, ela me dá um abraço muito forte. Amo fazer rosquinhas com ela. Amo também os bifes dela. Temos muito em comum, como gosto de pedras. Também gosto muito de passear no bosque com ela e com outras pessoas. Cuida muito bem da minha égua, sempre me manda fotos dela. Adora viajar e sempre me manda lembrancinhas de todos os lugares que ela vai. Quando eu era bem pequena, fiquei na casa dela com ela. Eu amava mexer nos feijões. Ela me deixou brincar com os feijões. Derramou eles no chão e eu me rolei em cima deles. Ela me cuida, me ajuda. Eu tô esperando a visita dela aqui. Um beijo da número 1. Pronto, agora o nosso tempo acabou, Graça, aqui, mas acabou com chave de ouro, né? Olha, essa coisa maravilhosa, aí, né? Super bem. Primeira neta e missioneira, nasceu em São Borja, Maria Manuela, Elquifure, Lisboa. Ai, querida. Nós temos um minutinho só. Um beijo também pro Flavio, outro depoimento. Eu vou fazer algumas perguntas, você vai responder só com uma palavra, tá, Graça? No máximo 2. Olhando para trás, do que você se orgulha nessa trajetória? Eu me orgulho de ter sido uma pessoa determinada. Algum arrependimento? Nenhum. Uma saudade? Sim, das coisas boas, sim. Dos pais, principalmente, os afetos que se foram. Um sonho? Viajar muito ainda e criar, quem sabe, mais alguma coisa. O que te dá paz? É fazer o bem, é saber que eu fiz a coisa certa. E o que tira a paz da Maria da Graça, Lisboa? Injustiça, eu não gosto. Um lugar em Santa Maria? Todos os lugares são bons. E uma palavra que te defina? Maria da Graça por Maria da Graça. Sua dinâmica. É isso aí, eu quero agradecer por essa conversa tão especial, que nem foi uma entrevista, uma roda de conversa, aqui, uma conversa entre amigas. Dizer que eu gostei muito de te conhecer, já ouvia falar muito bem. E dizer que tu volte outras vezes pra gente continuar esse DNA e mais outras pautas aí que vem pra falar desses projetos novos por aí. Tá certo, muito obrigada. Eu que agradeço, uma emoção muito grande, uma surpresa também, não pensei que ia me impactar tanto. É a nossa produção que é ruim, assim. As homenagens nem são tão merecidas assim, é a bondade dos outros, é a bondade alheia. Muito obrigada. E o DNA fica por aqui e nós voltamos amanhã às 4 da tarde com mais uma entrevista exclusiva.